compreensão da realidade não tem limites. Não cedam a nenhum tipo de ilusão ou desejo durante as diferentes etapas. Persevere na meta e na jornada. Nunca parem a prática da autodisciplina. Tenham somente um objetivo, uma atitude psicológica e lutem para o alcançar. Isso lhes dará todos os bons frutos e lhes trará bênçãos e a bem-aventurança. Se você agir em harmonia com a divina lei, sua vida tornar-se-á uma luz guardiã dos outros. Sri Satya Sai Baba. Om Sairam convida a todos a entoar o Pranavam 3 vezes. Shanti, Shanti, Shanti. Entrego esse nosso encontro de hoje aos pés de lótus do nosso querido Bhagavan Sri Satya Sai e que tudo aqui transcorra de acordo com a sua vontade. Om Sairam. Om Sairam a todos, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa por esse atraso. Eu acho que pelo tema de hoje, que foi a entrega, acho que já foi Swami querendo dar uma lição para a gente, pedindo para que a gente se entregue, para que tudo realmente seja da vontade dele, para que a gente sempre acalme o coração e aceite a sua vontade, como sempre absoluta. Mas é uma felicidade ter esse tema hoje, que é a entrega, e também uma felicidade e uma alegria ter o Beto Lacerda aqui com a gente para falar sobre a entrega. Beto, Om Sairam, seja muito bem-vindo. Sairam, Sairam, boa noite a todos. Começamos bem, né, Tati? Eu não sei, mas assim, no meu relógio aqui, quando a gente efetivamente conseguiu, eram 19h23. Então, é entregar, né? Queridos, então eu queria começar agradecendo e dando os parabéns para a Tati por esse trabalho super bacana, né? Agradecer a paciência dela, a dedicação dela nesse trabalho. Muito obrigado, Tati. Antes de efetivamente entrar no tema, eu queria compartilhar com vocês assim, como foi que eu cheguei aqui nesse momento, nesse encontro, aqui no Jornada de Conhecimento Espiritual. Há umas semanas atrás, a Fernanda, que é a presidente da organização SAI, aqui no Brasil, me perguntou se eu poderia falar na jornada. Aí eu falei que sim, né? E ela me deixou livre para escolher algum tema. Passou uma semana e eu não consegui escolher nada. Assim, não me veio nada em mente o que eu poderia falar, porque assim, quem tem o hábito de dar palestra sempre tem temas prontos, ou mesmo tem algum tema que está com vontade de desenvolver, e aí tem sempre alguma coisa em mente. Mas eu acho que eu não faço palestra, sei lá, uns 20 anos. Então, assim, eu não tinha nada em mente. E aí eu, depois de uma semana não conseguindo pensar em nada, pedi que ela sugerisse algum tema para eu falar. Aí ela sugeriu 2 temas. Um foi sobre o Atman. E aí eu pensei, bom, para falar sobre o Atman, ou eu sou um Jiva Mukta, né, liberto, vivendo na consciência do Atman, e aí para eu falar da minha experiência de viver nessa consciência. Talvez não falasse nada, né? Não sei, mas... Ou alguém que tem um conhecimento maior das escrituras, do Vedanta, dos Vedas, para falar o que as escrituras passam a respeito desse tema. Como também não é o meu caso, nem ser um iluminado e nem um estudioso do Vedanta, eu falei, bom, acho que eu declinei desse tema. E aí o segundo tema que ela me sugeriu foi esse de hoje, a entrega.
que eu também pensei em declinar, ou seja, pensei em não fazer, porque uma qualidade que eu venho tentando desenvolver em mim, e principalmente nesses últimos meses, em função das situações da vida, eu tenho assim sentido muito essa necessidade de desenvolver isso. E eu pensei, bom, como eu vou falar de algo que eu estou necessitando tanto? Como eu vou falar para os outros? Eu queria estar ouvindo alguém me dizer, né, a respeito da entrega, para me ajudar aqui no meu processo. E aí eu lembrei de uma frase de um livro que eu li, devia ter uns 16, 17 anos, um livro de Richard Bach. Richard Bach é o mesmo autor do Fernão Capelo Gaivota, né, muito conhecido. O livro se chama Ilusões, e tinha um trecho lá que falava assim: você ensina melhor o que mais precisa aprender. Você ensina melhor o que mais precisa aprender. Aí aquilo veio na minha mente, falei assim, acho que eu tenho que fazer. E só aí já é um ato de entrega, né? Ou seja, a situação me levou a falar sobre esse tema. E aí eu falei, bom, então tá, então vamos aí, vamos à entrega. Eu espero que seja bom para todos que estejam assistindo, assim como tem sido bom esse período que eu vim buscando refletir e aprender e conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, né? Mas, de qualquer maneira, eu entrego o resultado a Deus. Então, para começar, eu queria efetivamente entregar essas palavras aos divinos pés de lótus do meu amado Bhagavan Sri Satyasaya. Bom, gente, eu não vou dar uma palestra, eu vou fazer uma reflexão e espero que essa reflexão também compartilhar com vocês as minhas reflexões a respeito do tema. Quando eu comecei a pensar sobre esse tema, o que seria entrega, eu percebi que era como se fosse um diamante com várias facetas, porque eu percebi que tinha várias formas de entender de entendimento a respeito da entrega. Aí eu pensei, bom, de repente eu estou achando que determinadas situações, determinadas posições ou entendimentos não são necessariamente entrega. Eu vou olhar no dicionário para ver o que é entrega. Aí eu fui lá no dicionário. Aí o dicionário fala ato de entregar algo, dar, ceder, oferecer, desistir no sentido de abrir mão, né? Ou seja, você cede, você abre mão, você desiste. E o outro ponto é ato de entregar-se, que é render-se, submeter-se, dedicar-se por inteiro. Aí eu pensei, aí eu vi, bom, realmente é um tema que, porque se você for pegar, apesar de serem sinônimos ou próximos, cada um sutilmente tem uma diferençazinha. Você pode pensar em cada uma dessas palavras de uma forma um pouco diferente. Então, eu percebi que realmente entrega é algo que tem diversas facetas e que cada um pode, cada um na sua condição, entender de uma forma diferente. Veja a oração da oferenda. Vou pedir para a Tati botar a primeira. A oração da oferenda, que a gente conhecia até então, né, essa é uma versão mais antiga. E ela fala: Senhor, eu te ofereço meu coração para que ele esteja cada vez mais cheio de luz e amor por ti e por todas as tuas criaturas. Eu te ofereço minha mente, meus pensamentos, para que tu estejas sempre presente neles. Eu te ofereço minhas mãos, para que elas sempre trabalhem para ti. Eu te ofereço minha alma, para que ela esteja sempre junto a ti. Senhor, eu me ofereço por inteiro a ti, como um instrumento para o teu trabalho, para a tua presença. Essa
Para quem não sabe, Swami ensinou alguns modelos, vamos dizer assim, de oração. E a Swami também ensinou essa oração, mas essa oração é uma versão anterior que não é tão fidedigna, vamos dizer assim, quanto a oração que ele realmente ensinou, que é a segunda. Você passa para mim, Tati, por favor? E que eu só vim a descobrir há poucas semanas. Isso está no site da organização, qualquer um pode pegar lá. E aí a segunda oração fala, que é mais próxima realmente do que Baba falou, né? Porque tem a tradução, etc. Ó Senhor, toma meu amor e deixa-o fluir em plenitude de devoção a Ti. Ó Senhor, toma minhas mãos e permite que elas trabalhem incessantemente para Ti. Ó Senhor, toma minha alma e deixa que ela se funda em unidade contigo. Ó Senhor, toma minha mente e meus pensamentos e permite que estejam em sintonia contigo. Ó Senhor, toma meu tudo e deixa-me ser um instrumento para trabalhar. Até esse finalzinho eu costumo falar para seu trabalho, mas a verdade é que se a gente pegar as duas orações, a gente vai ver assim, muita similaridade. A essência das duas é praticamente a mesma. Mas eu queria me atentar para um detalhezinho. Volta para a outra, Tati, por favor. Se vocês perceberem, essa primeira fala, Senhor, eu te ofereço meu coração, eu te ofereço minha mente, eu te ofereço minhas mãos, eu te ofereço minha alma, Senhor, eu me ofereço por inteiro a Ti. A segunda, Tati, Senhor, toma meu amor, Senhor, toma minhas mãos, Senhor, toma minha alma, Senhor, toma minha mente, Senhor, toma meu tudo. Uma você está oferecendo, a outra você está pedindo a Deus que Ele assuma. Você está permitindo, se abrindo para que Ele assuma. Porque a gente vai tirar, Tati. Porque quando a gente vai lá no dicionário, está lá, dar, oferecer, tá? O termo oferecer nem sempre significa que o ceder ou dar foi concretizado. Quantas vezes nos oferecem alguma coisa, mas a gente não recebe, né? Seja uma ajuda, seja... Então, assim, houve a oferta, o oferecimento, mas não houve efetivamente a entrega. E quantas vezes a gente fala, entrego meu coração, eu entrego minha mente, eu entrego, né, ou ofereço, e, na verdade, nem entregamos, só ficamos oferecendo, mas a real entrega não acontece. Então, eu sempre tive, assim, gostei muito da ideia do entregar, que, inclusive, até um detalhe, semana passada, olha a Fernanda aí de novo, semana passada, eu, conversando com a Fernanda, perguntei para ela qual era o significado exato de Namaha. Namo, Namah, Namaha, é um termo que, dependendo de onde apareça no mantra, se recita de uma forma, mas o significado é o mesmo. Eu falei, bom, eu me entrego, por exemplo, Om Namah Shivaya. Eu me entrego ao Senhor Shiva, eu me inclino ao Senhor Shiva, eu me curvo ao Senhor Shiva, saudações ao Senhor Shiva. Eu falei, Namaha tem essa gama de significados, de interpretação, ou tem uma? Para minha tristeza, a Fernanda falou que é só saudação. Ou seja, eu saúdo, né, saudações, reverências, né, eu reconheço a divindade naquele nome, naquela forma, mas é só uma reverência. E eu sempre gostei muito do eu me entrego ao Senhor Shiva, né, que é aquele eu me entrego a Deus. Então, eu fiquei assim, bom, porque eu gosto tanto da coisa de buscar essa entrega, né? E quando a gente fala de entregar ao Senhor Shiva, entregar a Deus, a gente está falando de
quando a gente pensa assim, né, as pessoas falam, não, eu entreguei a Deus. Na verdade, ele está aceitando qualquer coisa que venha. Está aberto às situações da vida, aceitando, né, acolhendo o que a vida nos traz. Esse acolhimento, essa aceitação, pressupõe o entendimento de que tudo está nas mãos de Deus e, por consequência, está tudo certo, está tudo ótimo. Porque seja lá o que for que venha, é bom. Por mais que me pareça ruim, é bom. E isso é muito difícil para algumas pessoas aceitarem, porque quando vem o mundo como ele é, né, tantas coisas que para a gente são ruins, né, fome, guerra, miséria, são crimes e tantas coisas. Mas para aquele que busca espiritualidade, aquele que é espiritualizado, ele percebe que isso tudo faz parte. Tem uma frase que eu vi a primeira vez que eu vi foi num carro que tinha aquelas rodas atrás, assim, que tinha aquela lona que protege a roda, tipo EcoSport da vida, que tem algumas pessoas que põem uma lona. E vinha escrito assim: tudo é perfeito e é perfeito como é. Tudo é perfeito e é perfeito como é. Se não é perfeito aos nossos olhos, é perfeito aos olhos de Deus. Primeira vez que eu vi foi num carro. Depois, você olhando na internet, agora a gente acha. Mas eu nunca tinha visto isso. Eu falei, poxa, que legal essa. E realmente, né? E aí isso também me lembrou palavras de Yogananda. Tem um devoto de Yogananda que fez um livro e que conta que Yogananda dizia que todos os seres, todo aquele que percebeu a verdade, ou seja, se iluminou, enfim, encontrou a verdade, percebeu, todos eles dizem que o mundo é perfeito, que tudo é perfeito, que não tem que mudar nada, por mais que nos pareça terrível, não existe a necessidade de mudar nada, porque está tudo perfeito, é como se fosse uma grande engrenagem que cada acontecimento tem um porquê de acontecer. E isso é maravilhoso, assim. Então, só de dar esse passo de acolher tudo que vem e perceber essa verdade que está tudo certo, é maravilhoso, sabe? Tem um dizer de Baba, que eu vou pedir para a Tati colocar para mim, de um discurso do ano 2000. É o 3. Não, é o próprio. É o 3. Esse é o 4. Isso. Mas não há nada ruim neste mundo. Até mesmo o que parece ser ruim é bom também. Assim, nunca considerem qualquer coisa ruim. Como o mal pode entrar na criação de Deus? Tudo acontece de acordo com a vontade dele. Não há nenhum espaço para eventos ruins acontecerem quando a divina vontade sempre é boa e pura. Como vocês podem descrever algo como ruim quando a divindade permeia tudo? O bom e o ruim residem em sua visão, não na criação. Sai Baba é maravilhoso, né? Aí, alguns podem dizer, bom, então também está tudo certo, então eu posso fazer qualquer coisa, todo mundo pode fazer qualquer coisa, ou se está tudo certo, eu também posso não fazer nada, alguém pode estar precisando de alguma coisa, e eu também, está tudo certo, está tudo bom. Pode. A pessoa pode ter essa atitude, sem problema nenhum, né? Mas é uma grande armadilha, porque existem as consequências das suas ações e as consequências das suas não ações, porque não agir também é uma ação. É a ação de não agir, né? Então, as consequências vêm, mas a pessoa pode não fazer nada. E aí, como então fazer para que a gente possa aceitar o mundo como é, percebendo tudo como correto e perfeito,
e ainda assim agir. Como eu vou agir? Então, a gente começa a perceber que a gente faz parte de todo esse jogo, de toda essa trama. Então, nós podemos e devemos agir. Se a gente age com amor, a gente está agindo correto. E aí a Gita nos ensina assim, muito incisivamente em relação a essa questão da entrega. Provavelmente, a Fernanda também já deve ter falado isso na palestra de Karma Yoga. Eu não assisti, vou assistir. Em que a Gita nos ensina que a gente deve fazer toda ação sem esperar os resultados, abrindo mão do resultado, seja ele qual for. E aí você pode perguntar, poxa, mas então, eu sempre que faço alguma coisa, mesmo que seja de forma amorosa e que eu percebo que há uma necessidade, eu vou fazer com uma determinada intenção. Sim, tudo bem, isso faz parte. Mas, seja lá o que vier da sua ação, não pertence a ti. Você tem que entregar isso. E quando a gente entrega, não importa o que vai acontecer, porque não pertence a mim. Se a gente fica apegado ao resultado da ação, quando a ação for boa, você der o resultado que você esperaria, você vai ficar feliz. Quando der diferente, você vai ficar triste. Isso vai mexer com você. E não só mexer, mas são ações que geram consequências, geram efeitos kármicos. Então, a Gita ensina, faça sem esperar o resultado da ação, porque você não vai colher o karma dessas ações, né, as consequências dessas ações. E aí, você pode pensar, bom, então tá, então eu faço, e aí como é que eu fico? Então eu não fico feliz? Você vai ficar feliz sempre, independente do resultado, porque a sua felicidade não pode estar baseada no resultado da sua ação. E sim, a felicidade tem que vir da aceitação da realidade como é. Se a sua ação deu o resultado X ou Y, não importa, porque é assim que é. E a felicidade é perceber que está tudo certo, que está tudo bem, que é assim que tem que ser, porque é assim, como Baba disse, né, é sempre bom, porque é bom. Mesmo que a gente não tenha consciência disso na hora, mas é bom. Então, a gente tem que começar a trabalhar isso na gente. Olha o que Baba fala. Esse não tem slide, não, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Baba fala, em verdade, karma, ação, torna-se yoga, união, né? União com Deus. Quando é feito sem nenhum apego, um renunciante não deveria sequer se lembrar do que faz. Ele não deveria fazer nenhuma ação antecipando qualquer resultado. Essa é a ação sem desejo, nishkarma. A ação ideal. A melhor ação é aquela que é feita pelo chamamento do dever, porque ela deve ser feita, não porque há vantagem em fazê-la. Isso é de um discurso de 2000 também. Então, Baba também diz, olha, ajam, mas como agir? Haja com amor. Se você já agir com amor, perceber o que é importante é estar atento para ver se a sua ação é uma ação amorosa ou é uma ação baseada no ego. Mas isso é prática. Isso é estando atento o tempo todo, né? Voltando para o dicionário, vocês lembram que a gente falou do ato de entregar algo, mas também a gente falou do ato de entregar-se. Ato de entregar-se, render-se, submeter-se, dedicar-se por inteiro. Então, até agora, a gente estava falando da aceitação do mundo, de entregar, se entregar a Deus, percebendo que tudo é da vontade dele, se entregar à vontade dele, se entregar
o nosso desejo em relação a alguma coisa, algum resultado, ou que a vida seja de tal forma. Então, a gente está entregando, o que é muito importante e muito, digamos assim, importante no sentido de a gente ter essa percepção e ter realmente essa entrega. E faz parte do nosso processo. Então, a gente vai ter toda essa ideia de entrega, vai se trabalhar nisso, continue trabalhando, percebendo, praticando, mas a gente não pode esquecer dessa outra forma, que é uma forma mais, eu vou chamar uma forma mais ativa de entrega, que é aquela em que você se entrega a Deus naquilo que Deus quer que a gente faça. Então, eu estou me entregando a Deus. Né? A outra forma é uma forma mais de aceitação, quase uma forma meio passiva de aceitar o mundo. A outra é como eu ajo no mundo, como eu vou atuar nesse mundo, de acordo com a vontade de Deus. Mas como eu vou atuar de acordo com a vontade de Deus? Se você é devoto de Jesus, tem lá o Sermão da Montanha, lindíssimo. Vamos lá, vamos praticar, vamos tentar viver cada um daqueles ensinamentos. Se você é devoto de Krishna, vai lá na Gita. Aí você vai ver lá na Gita. Bom, tem que ser equânime, equânime na alegria, na dor, sabe? Ter sempre em mente, a mente e os discernimentos entregues a Krishna, livres da ideia de eu e meu, isso tudo está lá na Gita. Então, como eu vou desenvolver isso dia a dia? E se você é devoto de Sai Baba? Como eu vou agir? Bom, os devotos de Baba aí tem ame a todos, sirva a todos, ajudar sempre, ferir jamais, fale o bem, ouça o bem, veja o bem, né? Cante os nomes de Deus, tenha sempre Deus em sua mente, né? Haja sempre com o coração, seja sempre amoroso, fale doce, suavemente com todos. Vamos praticar, porque é isso, essa entrega que a gente coloca no ato de se submeter ao Mestre, a Deus, é fundamental. Então, não é só a aceitação do mundo, mas também um trabalho interno para que eu possa ser aquilo que o meu mestre pediu que eu fizesse, que eu fosse. Ah, mas eu não tenho um mestre, eu não sigo Sai Baba, eu não sou ligado a Jesus, enfim, não tenho. Então, siga o coração. Se você estiver atento para o seu coração, percebendo o que é um ato amoroso, se for sincero consigo mesmo, você vai fazer tudo aquilo que Deus quer que você faça. Não importa, não tem um mestre específico. Então, use o amor. Amor é Deus, Deus é amor. Então, procure lá. Mas fique atento, porque o ego, ele gosta de, às vezes, enganar a gente, dar uma enrolada. Aí a gente acha que está sendo amoroso, mas se a gente vai analisar, às vezes nem sempre a gente está sendo tão amoroso. Então, esteja atento e pratique. Cada coisa, a entrega, o que eu percebi nesse trabalho, nesse trabalho de pesquisar a respeito, de ler o que Sai Baba fala e tal, é que essa qualidade da entrega é uma qualidade que você desenvolve pela prática. Então, a gente tem que praticar, estando atento. Poxa, dessa vez eu não consegui. Tudo bem, mas não desiste. Vamos lá, na próxima vez a gente vai conseguir. E quando a gente percebe, quando a gente se der por si, a gente vai perceber que a gente já melhorou muito nessa nossa qualidade da entrega. Entendeu? Sai Baba
fala que a entrega é a forma mais alta de devoção. Sai Baba fala assim, ó, devoção não significa executar puja ou rituais. Devoção significa constância de amor a Deus. Também significa obediência implícita e subserviência à vontade de Deus. A entrega implica em que a vontade individual deve se tornar uma com a vontade divina. Obedeçam ao divino comando implicitamente, sem questionar. Este é o sinal da verdadeira devoção. A entrega total, que deixa tudo à vontade dele, é a mais elevada forma de devoção. De novo, devoção não significa executar puja ou rituais. Devoção significa constância de amor a Deus. Também significa obediência implícita e subserviência à vontade de Deus. A entrega implica que a vontade individual deve se tornar uma com a vontade divina. Obedeçam ao divino comando implicitamente, sem questionar. Este é o sinal da verdadeira devoção. A entrega total, que deixa tudo à vontade dele, é a mais elevada forma de devoção. Toda vez que eu leio coisas de Sai Baba, eu acho simplesmente maravilhoso. Eu acho isso mesmo. Amo, 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 amo. Então, assim, a entrega, você desenvolver a entrega, é desenvolver a devoção por Deus. Né? Não adianta a gente oferecer frutas e flores, Baba sempre fala isso, né? Não adianta oferecer flores e frutas se você não está oferecendo o que é real, que é você mesmo, né? Que é, sabe, a sua percepção de que Deus está no controle de tudo, a aceitação, a percepção, né, dele como controlador. E então a gente vai acabar percebendo que, num segundo momento, de que a gente não tem nada a entregar, porque tudo é dele. Aí vem aquela música do Vandinho, né? Linda e maravilhosa. Como posso querer ofertar o que já é seu? Como posso querer ofertar o que já é seu? Porque tudo é dele. Então a gente, eu vou ofertar isso. Eu ofereço a minha mente, meu coração. A mente é dele, o coração é dele, tudo é dele, eu sou dele. Eu só tenho que, de repente, perceber que eu não tenho nada. Percebendo que eu não tenho nada, eu não tenho os frutos das ações, porque os frutos das ações não são meus. E aí você começa a nem precisar, talvez, entregar, porque você já não pegou para você, porque a gente só entrega aquilo que a gente acha que é nosso, né? Então a gente entrega. Mas quando você começa a perceber, bom, não é meu, eu não tenho nada para entregar. E eu até vou pedir para Tati, põe o slide, a página 4. Eu sou do tempo do slide, gente, vocês me perdoem. Fala assim, um pensamento do dia 24/10/2004. A atitude correta de um devoto deveria ser de uma total rendição. Como um devoto declarou, estou lhe oferecendo o coração que você me deu. Não tenho nada que possa chamar de meu, pois tudo pertence a você. Eu lhe ofereço o que é seu. O que mais posso fazer? Enquanto esse espírito de entrega não for desenvolvido, o homem terá que nascer repetidas vezes. Deve-se oferecer o próprio coração ao divino e não se contentar em oferecer apenas flores e frutos. É exatamente isso que a gente estava falando agora, né? Ou seja, o que é meu? O que é nosso? Tudo é dele. Então, a gente começa a perceber que depois da gente estar abrindo mão, oferecendo, entregando, a gente começa a perceber que a gente
na verdade, nunca teve para entregar. Então, a gente começa a perceber que tudo é dele. Então, eu aceito tudo porque tudo é dele. E isso também é prática. Sempre prática. Tinha um amigo meu, espírita, que costumava falar, que isso eu acho que é uma máxima do espiritismo, toda virtude um dia foi disciplina. Toda virtude um dia foi disciplina. Então, assim, há uma necessidade de uma disciplina da gente estar atento e percebendo as coisas como batem para a gente. Você fala assim, poxa, mas eu entrego, eu sempre entrego. Fique atento, porque se em algum momento você falar, droga, pronto, significa que você não entregou. Falei droga, mas poderia ser, né? Podia ser um palavrão, né? Mas qualquer coisa que nos irrite, que nos incomode, que nos deixe, sabe, desconfortável, é porque a gente não entregou. Sabe? Então, assim, o medo, às vezes nós temos medo, é natural, mas no fundo é porque a gente não entregou, a gente não está totalmente entregue a Deus, porque senão a gente sabe, seja lá o que acontecer, está nas mãos dele. Inclusive a morte, porque a morte, como Krishna dizia, né, não existe também. Então, assim, mas nós temos medos, porque nós temos apegos, então nós temos que renunciar a todos esses apegos, abrir mão dos apegos, né, desapegar realmente a tudo. E só praticando, só trabalhando isso dentro da gente, para que a gente possa efetivamente chegar nesse ponto. E aí, a gente vai um passo além. Eu não sei se vocês perceberam que em todo momento que a gente vem conversando sobre a entrega, a gente está falando de duas entidades. Porque se eu entrego, existe o entregador, eu, e a quem eu entrego, no caso, Deus. Então, eu estou falando do entregador e do recebedor. E, na verdade, isso é uma ilusão. Olha o que Baba fala. Põe a 5 para mim, Tati, por favor. A pessoa pode afirmar ter entregue toda a sua riqueza, todo o seu poder e toda a sua posição a Deus. Mas quando alguém verdadeiramente se entrega, percebe sua relação com Deus, dizendo: eu estou em você e você está em mim. O sentimento de separação entre Deus e a pessoa deveria desaparecer. A devoção não consiste simplesmente em oferecer adoração de várias maneiras. Ela significa oferecer si mesmo ao Senhor, com dedicação e amor imaculado. Você veio do divino, que é a encarnação do amor. Portanto, baseie sua vida nesse amor. Pegando esse trechinho, que é: quando alguém verdadeiramente se entrega, percebe sua relação com Deus, dizendo: eu estou em você e você está em mim. O sentimento de separação entre Deus e a pessoa deveria desaparecer. Então, quando a gente fala de entrega, a gente está falando de chegar ao ponto de perceber que não existe a separação. E, no final, a verdadeira entrega, o ato real, a entrega real, é simplesmente de entregar a ideia de que há algo para entregar. Porque a ideia é você chegar ao ponto de perceber que não existe aquele que entrega e aquele que recebe. Pois só há um, só há Deus. Por isso é tudo tão perfeito. Por isso é tudo tão lindo. Por isso está tudo certo. Porque só existe Ele. Não existe mais nada. Nós e Ele somos um. Então, não tem o que entregar. Então, o que a gente vai ter que, no final,
Ah, mas então todo aquele antes, não, aquele antes é importante. Não significa que aquele passo a passo não tenha de ser feito. Mas, ao final, a gente vai chegar no ponto de perceber que não existe aquele que entrega e aquele o objeto da entrega, nem o entregador, nem o objeto da entrega e nem o recebedor, pois tudo é um e o mesmo. Né? E, na verdade, quando a gente diz que essa é a real entrega, significa que a real entrega nada mais é do que entregar-se a quem você realmente é. A real entrega é entregar-se a quem realmente você é. Simples. Por isso que naquele texto anterior de Bárbara que a gente leu há pouco, fala assim, portanto, baseie sua vida nesse amor. Você veio do divino, que é a encarnação do amor. Portanto, baseie sua vida nesse amor. Porque você vai se entregar a você mesmo. Porque você é o próprio divino. E, para encerrar, vou pedir para Tati colocar o último quadrinho aí, do texto de Swami, que Sai Baba fala: muitos frequentemente acreditam e declaram em espírito de rendição. Ofereço-lhe meu corpo, minha mente, meus bens, meu tudo. Isso é incorreto. É um sinal de ignorância. Admite que você e Deus são entidades distintas. Deus não é separado de você, pois ele está em tudo, em todos os lugares, em todos os momentos. Como podem, então, você ou Deus estarem separados? Ver Deus em tudo, em todos os lugares, em todos os momentos, é a verdadeira entrega. Satya Sai Baba. Sempre lindo e maravilhoso. Então, pessoal, eu poderia dizer, espero que vocês tenham gostado. Eu posso esperar que vocês tenham gostado. Mas eu entrego. Se foi bom, se não foi bom, se valeu para alguém, se não valeu para alguém, isso é um exercício de entrega. Então, assim, voltando às nossas práticas, eu fiz sempre buscando fazer o melhor dentro da... Mas não cabe a mim. Você viu, a gente já começou com um probleminha técnico e faz parte, né? Então, a gente começou já trabalhando, praticando a entrega desde o início. Então é isso. A beleza está aí, né? On Sairam. Obrigado, Tati. Beton, Sairam, muito obrigada pelas suas palavras, muito obrigada por compartilhar conosco tanto conhecimento e principalmente por se entregar a este momento de agora, né? Que foi compartilhado com todos nós de uma forma tão verdadeira e tão amorosa. Eu acho que tocou muito meu coração e eu acho que deve ter tocado o coração de todos que estão aqui assistindo. E eu gostaria de finalizar com um vídeo de Swami, mas antes disso eu gostaria de te convidar para você entoar para a gente o Samastaloka. Claro. Que todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Samastaloka Sukhino Bhavantu.